Olá, pessoal, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso ciclo de palestra GAP Convida. Eu sou Magela, sou líder do grupo de pesquisa em áreas protegidas do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Barbacena. E, anualmente, nosso grupo de pesquisa realiza um ciclo de palestras com o intuito de capacitar nossos pesquisadores, também socializar informação com convidados, né, democratizando e popularizando ao máximo o nosso tema de trabalho e estudo, que são as áreas protegidas. Esse ano, um ciclo de palestra muito especial, porque nós estamos focando nos gestores das unidades de conservação, para que, para que a gente tenha a oportunidade de compartilhar experiências com esses gestores, né, que estão ali na linha de frente, na batalha do dia a dia pela proteção desse importante patrimônio brasileiro. Uns avisos rápidos, pessoal. Vocês perceberam aí que as câmeras e microfones estão bloqueados, porque eu sou de segurança, mas ao longo da palestra a gente vai liberando. Se alguém quiser interagir conosco depois da palestra, é só levantar a mãozinha aí que eu dou acesso. Quero lembrar que todas as palestras elas estão disponíveis, essa é a nossa 17ª ou 18ª palestra. Todas as palestras estão disponíveis no site, na página do YouTube da nossa ONG parceira, o Grupo Brasil Verde, e a gente anualmente emite o certificado de participação no ciclo de palestras para aquelas pessoas interessadas. Basta registrar aí a presença de 7 palestras, ou aqui ao vivo, ou depois lá no YouTube. Ao longo da apresentação, nossa equipe vai postar aí o link do formulário, e também está disponível no YouTube, você pode registrar lá. Quem tiver, então, 7 registros, recebe o certificado no final do ciclo, né? E para quem está vindo pela primeira vez, quem quiser acompanhar tudo que acontece, não só nesse ciclo, mas todas as ações do GAP, toda a interação, troca de experiências, a gente tem um grupo de WhatsApp, deixei o link aí no chat, você pode entrar lá e ali tem gente de vários países, de outros, do Brasil inteiro, são pessoas que vão trocando experiências aí nas áreas protegidas. Aproveito já para convidar vocês a agendarem a próxima palestra no dia 20 de novembro. As 2 próximas palestras são da região norte, do Amapá, então tem toda uma interação aí. Nesse ciclo, pessoal, nós estamos aproveitando experiências de diferentes esferas administrativas, diferentes categorias, então tem sido muito rico. Bom, já me alonguei, né? O importante hoje é a presença do nosso convidado, mais um convidado muito importante para a gente, o Rafael Laia. O Rafael é doutor e mestre pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é graduado em Ciências Biológicas pela PUC, Minas Gerais, e atualmente é gerente regional Nordeste do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, sendo responsável pela supervisão e orientação técnica e gerencial de 80 unidades de conservação federais na região Nordeste do Brasil. Ele foi coordenador do Núcleo de Gestão de Unidades de Conservação do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, o IDEMA, foi gestor da Unidade de Conservação Estadual Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais, foi professor substituto do Departamento de Ecologia, Departamento de Botânica e Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e tem experiência nas áreas de unidade de conservação, muita experiência, por sinal, gestão ambiental, ecologia e zoologia, com ênfase em herpetologia. Rafael, muito obrigado pela sua gentileza. O Rafael vai falar para a gente sobre unidades de conservação federais da região Nordeste do Brasil, panorama e desafios de gestão. Já deixo a palavra com você, Rafael, mais uma vez te agradecendo muito sua atenção, sua gentileza de compartilhar com a gente esse momento hoje. Excelente. Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Né? É um prazer enorme estar aqui participando desse ciclo de palestras do GAP, né? Esse reconhecimento de que esse grupo, né, vem desenvolvendo esse excelente trabalho, convidando aí vários colegas, né, que estão à frente de gestão nas unidades de conservação, sejam elas aí federais, estaduais e municipais. Então, para mim é um prazer e uma honra estar aqui hoje, né, poder falar um pouquinho para vocês do meu trabalho. Né, como o Magela já adiantou, é um pouquinho diferente, né, do que o trabalho de gestor, né, de chefe de unidade de conservação.
né? Atualmente eu estou como gerente Nordeste do ICMBio, e por isso a necessidade, né, do meu trabalho de ter uma visão mais geral, né? E é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, né? Então eu tenho uma apresentação aqui. Bem, eu não posso falar de Nordeste sem falar também das belezas das nossas unidades, então eu vou passar um pouquinho também algumas imagens das nossas unidades, falar um pouquinho delas, falar um pouquinho de como que a gente está hoje, né, no ICMBio, na Gerência Nordeste, com relação ao quantitativo de pessoal, alguns desafios, e aí no final dessa minha apresentação, a gente abre aqui para um bate-papo, uma conversa, fiquem à vontade para fazer quaisquer perguntas, estou aqui o tempo que for necessário para a gente ter essa conversa, beleza? Então, sem mais delongas também, eu vou aqui iniciar minha apresentação. Magela, por gentileza, você só me indica se a apresentação vai aparecer, ok? Ok, Rafael, estou acompanhando aqui, tá? Tá. Ok? Perfeito, Rafael. Tudo certo, tá ótimo. Maravilha. Então, vamos lá. Né? Então, né, o título da nossa conversa de hoje, né, dessa apresentação, Unidades de Conservação Federais na região Nordeste do Brasil, panorama e desafios de gestão. Antes de começar a palestra propriamente dita, né, apesar do Magela já ter adiantado aí, eu vou falar rapidamente um pouquinho, né, da minha trajetória até chegar, né, hoje na gerência Nordeste do ICMBio, né. Então, eu me formei em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 2002, eu sou mineiro, né, e em Belo Horizonte, então eu vivi até meus 21 anos, né. Em 2003, durante a minha graduação, eu já tinha feito alguns trabalhos como estagiário no projeto Tamar, né, e em 2003 eu fui convidado, então, para, enfim, assumir uma bolsa de pesquisa do projeto Tamar em Fernando de Noronha, né, e por lá eu passei um ano, né, trabalhando, então, com pesquisa em tartarugas marinhas, né. Em 2005, eu recebi uma proposta, um convite para trabalhar na Universidade de Brasília, né, num projeto de pesquisa conduzido pelo CNPq, de produção de material didático em espécies invasoras. Na época, se falava muito pouco sobre espécies invasoras, foi um desafio bem legal e é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter participado, né. Então, em Brasília, eu morei 2 anos, e aí, né, pintou uma oportunidade, né, de eu me mudar para o Rio de Janeiro, né. Nessa mudança para o Rio de Janeiro, a minha ideia era fazer um mestrado e doutorado, né, continuar meus estudos e tudo mais. Entretanto, por questões, né, enfim, que fogem do nosso controle, né, no ano que eu tentei o mestrado, né, infelizmente eu não fui contemplado, e aí, como eu queria ainda permanecer nessa tentativa e permanecer morando no Rio de Janeiro, surgiu uma oportunidade de trabalhar com gestão de resíduos hospitalares no Hospital Federal do Rio, chamado Hospital da Lagoa. A priori parece algo estranho, né, dado tudo que eu vinha construindo, mas foi um momento profissional muito importante na minha vida também, porque nesse momento eu percebi que eu gostava de trabalhar com gestão também, né, então, além daquela clássica, né, quase estereotipada, né, característica do biólogo, né, para campo e tudo mais, a gente precisa, né, de pessoas também que gostem e tenham essa habilidade de trabalhar também com questões administrativas e de gestão e tudo mais. E, obviamente, quando a gente fala em chefia de unidade de conservação, isso é uma característica completamente necessária, né, enfim, né, se as pessoas quiserem seguir por essa área. Então, no Hospital da Lagoa, eu trabalhei 2 anos, e no final do primeiro ano, aí sim, né, novamente, participando do processo seletivo para o mestrado, aí sim eu fui contemplado, né, e aí desenvolvi meu mestrado, né, em ecologia de um grupo de anfíbios anuros na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, né. Do meu mestrado, eu emendei no meu doutorado, então, de 2010 a 2014, né, eu fiz meu doutorado também com o mesmo grupo, né, de pesquisa, só que dessa vez eu fui trabalhar com um grupo de lagartos que ocorrem ao longo de toda a costa atlântica do Brasil, né, então também foi um trabalho bem bacana e bem importante. Em 2000 um pouquinho antes, né, 2014 mesmo, na verdade eu mudei um pouco antes para a UFRN, né, para Natal, em 2012, e aí concluindo meu doutorado, né, em 2015, eu
participei de um processo seletivo para professor substituto no Departamento de Botânica e Zoologia, né, e assim eu permaneci durante um ano, né, ao longo do ano de 2015. Sequencialmente, né, o Departamento de Ecologia da UFRN também abriu um processo seletivo para professor substituto, me candidatei, novamente fui aprovado, e aí por lá eu permaneci 2 anos como professor substituto do Departamento de Ecologia. Ao longo desses 3 anos como professor substituto, né, eu dei 12 disciplinas diferentes, né, algo bem comum em professor substituto, e um momento também muito importante, né, para, enfim, desenvolver, né, aprimorar algumas habilidades, né, principalmente essa habilidade de docência e tudo mais, que também é algo muito importante para a gente. Em 2017, ainda, né, residindo em Natal, né, o órgão ambiental estadual, que é o IDEMA, Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente, Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, ele também abriu um processo seletivo, né, e eu concorri nesse processo, e aí fui aprovado, né, e a vaga que eles estavam abrindo era exatamente para assumir a chefia de uma unidade de conservação estadual, né, a APA dos Recifes de Corais, né, uma unidade de conservação de uso sustentável, né, ela, né, como vocês podem ver aí na imagem, né, é uma unidade que ela concilia muito a atividade de uso público, né, de turismo, com conservação, com pesquisa. Todos esses montes que vocês estão vendo aí, né, são recifes de corais, né, que ficam expostos durante a maré baixa. Isso aí está aproximadamente 7 quilômetros de distância da costa, né, então o pessoal lá no Rio Grande do Norte chama de parrachos, né, então quem já fez turismo por lá, talvez já tenha ido aos parrachos de Maracajaú, aos parrachos de Rio do Fogo. Todas essas áreas fazem parte da APA dos Recifes de Corais, né. E aí eu permaneci como chefe, né, dessa unidade durante 2 anos, quando, então, eu fui convidado, né, para assumir a coordenação do Núcleo de Unidades de Conservação, que é o núcleo responsável pela gestão, né, dessas unidades estaduais, né, ainda dentro do próprio IDEMA. Então, enquanto coordenador do NUC, né, eu fui responsável por dar, né, esse apoio e coordenar esse setor, né, que era responsável aí pela gestão das 10 unidades de conservação estaduais existentes à época, né? Hoje já aumentou esse quantitativo, mas os 4 anos que eu fiquei à frente do NUC, né, esse trabalho que a gente tinha aí, né, voltado para essas 10 unidades, né? E aí, né, no final do meu 4º ano, na verdade, no começo do meu 4º ano no NUC, né, no IDEMA, né, o ICMBio, né, no ano de 2022, ele abriu um processo seletivo, né, para ocupar, né, esse cargo comissionado, né, da gerência Nordeste, né. Foi um processo seletivo muito interessante, né, um processo muito transparente, conduzido pela ENAP, né, que é a Escola Nacional de Administração Pública, né, e aí, enfim, centenas de pessoas se candidataram. Eu brinco que, na verdade, eu dava check, né, em todas as condicionantes que eles estavam procurando, as características, né, porque era muito parecido com o que eu fazia, só que agora, obviamente, num nível muito maior, né, agora, ao invés de um estado, né, eram 9 estados, ao invés de 10 unidades de conservação, eram 80 unidades de conservação. Mas como o ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes sempre foi, né, uma instituição que eu sempre caminhei muito próximo, né, então, primeiro na graduação, né, enquanto estagiário do Tamar, depois na pós-graduação enquanto pesquisador, né, e aí pegando autorização, né, de pesquisa com o ICMBio, depois como chefe de unidade de conservação estadual e como coordenador de um núcleo de unidades, né, também tive o ICMBio como participante de vários conselhos gestores nossos e eu como participante de conselho gestor de unidades federais. Então, foi um tanto quanto natural, né, eu trilhar esse caminho até eu, então, fazer esse processo seletivo, né, ser aprovado, e desde então, né, estou à frente aí da Gerência Regional Nordeste do ICMBio. E aí é um pouquinho disso que eu vou falar para vocês hoje, né, o nosso trabalho. Então, você já quem está acompanhando esse ciclo de palestras, né, bem provavelmente aí já deve ter visto aí de vários colegas, né, do Instituto, algumas pessoas, inclusive, né, chefes de unidades aqui do Nordeste, né, que eu tenho o prazer de trabalhar, mas é bom, né, a gente passar algumas coisinhas básicas, né, até para a gente nivelar aqui, né. Então,
O Instituto Chico Mendes, né, é uma autarquia ligada ao Ministério do Meio Ambiente, assim como o IBAMA, né, na verdade, ele veio de um desmembramento do IBAMA, no ano de 2007, né, a partir da Lei 11.516, né, de 28 de agosto, onde, então, foi decretada a criação, né, foi feita a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Dentre os vários objetivos que o Instituto tem, né, talvez o principal deles é exatamente esse, de propor, implementar, gerir, proteger, monitorar e fiscalizar as unidades de conservação federais, né. O desafio é enorme, né, a gente sempre trabalha muito nessa questão dos desafios da gestão territorial, né, e aí cada unidade com sua particularidade, ao mesmo tempo, né, nessa busca aí, né, pelo desenvolvimento socioeconômico sustentável e conservação da biodiversidade, né, e aí a gente entra na nossa missão, né, que nada mais é do que o propósito da existência de um órgão, né, de uma instituição, né, isso é a missão. Então, a missão do Instituto Chico Mendes é formular e implementar políticas públicas ambientais, visando proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável, né? Então, a gente sempre trabalha, né, a gente tem trabalhado muito, cada vez mais, né, com essas ideias, né, a gente não faz conservação sozinho, né? A gente precisa das pessoas envolvidas, né? Essa ideia de sociobiodiversidade, ou seja, envolvendo, né, as diversidades, os sistemas socioculturais nos sistemas de proteção de unidade de conservação e proteção da diversidade biológica, né, em geral, é algo muito afeto, né, ao Instituto e principalmente a atual gestão, né, o que para mim é muito fácil também falar disso, porque eu realmente acredito muito nessa proposta de caminhar conjuntamente. Então, né, hoje a gente tem esse panorama, né, de unidades de conservação no Brasil, né? Nesse mapa, num verde mais claro, né, a gente tem aí, né, as unidades de conservação de proteção integral, e no laranja a gente tem as unidades de conservação de uso sustentável, tá? Atualmente, somando-se todas as unidades de conservação federais, a gente tem um número de 340 unidades, tá? Essas unidades, né, elas ocupam, né, na área continental, por volta de 81,2 milhões de hectares, o que equivale a aproximadamente 8% de todo o território continental, e a gente protege, né, via unidade de conservação marinha, 90,6 milhões de hectares, né, marinhos, o que equivale a aproximadamente 8,67% do território marinho brasileiro, né? Essas informações todas, gente, é possível tirar na internet, né, no painel que a gente tem do ICMBio, né? Então é fácil, entra no site do ICMBio, vai ter lá um painel dinâmico, nesse painel tem todas essas informações de forma bem transparente, né? Aqui, né, nessa tabelinha, a gente pode ver as categorias, né, e quanto elas ocupam em área e quantidades, né, das unidades de conservação. E, passando o slide, né, a gente tem esse organograma institucional, hoje dentro do Instituto, né? Então, hoje a gente tem a presidência do Instituto, e ligada a essa presidência, né, diretamente a ela, a gente tem 4 diretorias, né? A gente tem a DIPLAN, que é a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística, né? Toda a parte financeira e logística tal, administrativa, quem conduz é a DIPLAN. A gente tem a DIMAN, né, que é a Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação. Então, essa diretoria, né, ela é responsável por apresentar, conduzir os estudos, apresentar propostas de criação de unidade de conservação, assim como também, né, construir e conduzir esses processos, né, de planos de manejo nas unidades de conservação. A gente tem a DISAT, né, que é a Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidações Territoriais em unidade de conservação. Então, toda essa parte socioambiental, ela está diretamente vinculada à DISAT, né? Então, povos tradicionais, povos indígenas, Bolsa Verde e tudo mais, né, está vinculado à DISAT. E, por fim, a gente tem a DIBio, que é a Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade, né? Então, o próprio nome já diz, né, mas é a diretoria responsável por toda essa parte de pesquisa, né, de levantamento de espécies ameaçadas de extinção e por aí vai, e monitoramento, né?
Além dessas 4 diretorias, pessoal, né, a gente tem as gerências regionais, né, também conhecidas como GRs. Essas gerências regionais, elas foram divididas pelas regiões do Brasil. Então, a gente tem 5 regiões do Brasil, logo a gente tem 5 gerências regionais. Então, a GR1 é responsável pela região norte, a GR2, né, que é a que atualmente eu estou à frente, responsável pela região nordeste, a GR3, região centro-oeste, GR4, região sudeste, e GR5, região sul, né? Então, nós gerências, né, a gente responde também, assim como as diretorias, diretamente à presidência do Instituto. A Gerência Regional Nordeste, né, ela está situada hoje, né, no município de Cabedelo, na Paraíba, né? Ele, para quem não conhece, ele é limítrofe aqui ao município de João Pessoa, né? Então, a gente está numa região bastante estratégica, né, onde a gerência consegue se deslocar, né, com uma certa facilidade, né, para as unidades da região Nordeste, né? Enfim, e eu falo facilidade, né, acesso ao aeroporto, né, gente, porque a gente consegue fazer um deslocamento de carro aqui, mas, enfim, né, o Nordeste gigantesco, maior que muitos países, né, então, a gente tem, né, bem próximo aqui, o aeroporto de Bahia, né, que é o aeroporto aqui em João Pessoa, a gente tem também bem próximo ao aeroporto de Recife e próximo também ao aeroporto de Natal, então isso facilita bastante, né, essas necessidades que a gente tem de deslocamento, né. Então, a gerência hoje, ela está localizada dentro da Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, né, e aí uma imagem, né, onde fica aí a sede da Gerência Regional Nordeste. Bem, e qual que é a competência de uma gerência regional, né? Então, compete à gerência regional do Instituto Chico Mendes, né, nos limites da sua atuação e abrangência regional, a supervisão e orientação técnica e gerencial das coordenações territoriais, dos núcleos de gestão integradas e das unidades de conservação. Ou seja, pessoal, o que a gente nada mais faz, né? Nada mais, na verdade, a gente faz muito, mas assim, o que a gente faz é exatamente esse link, né? A gente é a ponte entre a ponta, né? A nossa razão de existência, as unidades de conservação e a sede, né? Que fica em Brasília, que enfim, é onde são feitas as decisões, né? E as opções de gestão, né, a nível institucional. Então, nesse meio do caminho, a gerência atua, né, para facilitar esse diálogo. Então, a gerência, ela leva demandas da sede para as unidades e leva demanda das unidades para a sede. E, por muitas vezes, a gerência atende tanto as demandas da sede quanto as demandas das unidades de conservação, né? Então, estruturalmente, né, pensando no organograma, a nossa função é essa, né? Dar esse apoio aí nesses desafios de gestão territorial e planejamento junto à sede do Instituto Chico Mendes. E aí, né, direcionando um pouquinho para cá, então, né, hoje, né, a gente tem esse mapinha, né, com as nossas 80 unidades de conservação federais da região Nordeste, né, que vão, então, desde o sul da Bahia até o norte do Maranhão, né. Fato curioso é que a gente pega boa parte dos biomas brasileiros, né, então a gente tem mar territorial, Mata Atlântica, ambiente marinho, Caatinga, Cerrado, Amazônia, né, então basicamente o que a gente não tem é Pantanal e Pampa, né? Os outros demais biomas a gente, né, engloba, dado o tamanho e a riqueza que é a região Nordeste do Brasil. E aí, né, quem dá conta disso tudo, né, dessa gestão e desse acompanhamento aí dessas 80 unidades de conservação, né? Então, atualmente, né, vinculados às unidades de conservação do Nordeste, ou seja, vinculados à R2, a gente possui 245 servidores públicos, né? E eles estão distribuídos aí, ou ocupando cargos comissionados, né? Como, por exemplo, chefia de unidade de conservação, ou, né, fazendo parte da equipe das unidades de conservação, ou parte da equipe aqui da gerência regional, e por aí vai. Desses servidores, né, é interessante passar para vocês um pouquinho o perfil deles, né? Então, assim, a gente tem, né, 151 homens, 93 mulheres,
né, e 3/4 atualmente desses servidores, né, eles estão trabalhando presencialmente, 1/4, que dá 68, estão trabalhando no regime de teletrabalho, e aproximadamente metade desses servidores, eles são portariados fiscais, ou seja, né, eles têm a possibilidade, né, de atuar como fiscais ambientais, né, o que é muito importante para a gente também, porque parte do nosso trabalho também é a fiscalização nas unidades de conservação, além do que também, por muitas vezes, a gente dá apoio, né, aos colegas do IBAMA em atividade de fiscalização e por aí vai. Com relação, né, à cor autodeclarada, né, a maioria dos nossos servidores, eles se identificam como pardos, né, muito próximos aí dos que se identificam como brancos, né, e realmente um número muito baixo, né, de servidores que se identificam enquanto pretos e amarelos, né, então isso é algo que nós, enquanto Instituto, a gente percebe isso, reconhece, né, esse valor baixo e a gente trabalha, né, estamos aí pensando em várias maneiras de como, né, melhorar essa distribuição para que ela fique minimamente mais equânime, né. Além disso, né, os servidores, eles estão distribuídos, né, nos nossos 9 estados aqui, né, da região Nordeste, sendo que a maioria está no estado da Bahia, depois Pernambuco, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas, Distrito Federal. Eu sei que não é Nordeste, tá, gente? Mas é porque a gente tem a chefia, né, das unidades de conservação marinhas, né, das nossas grandes unidades oceânicas, que ela está lotada no Distrito Federal, em Brasília, e Sergipe. Além disso, gente, dos servidores, né, propriamente dito, servidores concursados, né, a gente também, hoje, tem dentro do Instituto, né, servidores temporários, né, são os agentes temporários ambientais, né, então, esses servidores, né, eles possuem os mesmos direitos, né, de qualquer servidor público, entretanto, a contratação deles é por um período curto, né, então eles podem agir, trabalhar durante 2 anos, podendo renovar mais 1 ano somente, né. A maioria deles, né, então hoje a gente tem 827, né, servidores, agentes temporários ambientais, sem dúvida, sem essa força de trabalho, a gente não conseguiria executar o nosso trabalho, tá, então são profissionais muito importantes que a gente tem dentro do Instituto hoje, né, a maioria deles estão vinculados diretamente à gestão das unidades de conservação, mas é importante destacar também o quantitativo bem alto, né, aqui em verde, 276 desses servidores também vinculados, né, à parte de prevenção e combate a incêndios florestais, né. Hoje, o ICMBio e o IBAMA, né, são talvez 2 dos órgãos com maior expertise no mundo, né, em prevenção e combate de incêndios, né, tanto é que, recentemente, né, acho que não sei se foi no final do ano passado, ou no começo desse ano, né, houve grandes incêndios no Canadá, e o Canadá pediu ajuda, né, ao governo brasileiro, né, e tanto o ICMBio quanto o IBAMA, né, enviou, né, algumas dezenas de brigadistas para dar esse apoio lá, né, então essa expertise nossa, ela é realmente reconhecida, né, e muito importante nesse nosso trabalho também, enquanto Instituto Chico Mendes. E, além disso, também outra força de trabalho que é fundamental para que a gente consiga executar nossas tarefas, né, são os funcionários terceirizados, que hoje, na região Nordeste, né, são 277 pessoas, né, que trabalham diretamente com a gente, né, dando esse apoio, né, e na gestão das unidades de conservação. Ou seja, praticamente o mesmo quantitativo aí, um pouquinho mais do que o quantitativo de servidores que a gente tem hoje no Instituto. Bem, e aí feito, né, essa fala inicial sobre, né, a gerência em números, né, de pessoas e tudo mais, né, a minha proposta agora é fazer um rápido passeio pelas nossas unidades de conservação. É claro que eu não vou conseguir falar das 80, né, e aí, de forma quase que aleatória, mas um pouquinho direcionada também para as unidades, enfim, um pouco mais conhecidas, ou que eu gostaria de tratar algum assunto mais específico, né, eu selecionei algumas, né, e aqui vou apresentá-las para vocês, né, para dar vontade de trabalhar no ICMBio, para dar vontade de fazer turismo, enfim, para dar vontade de apoiar, né, o nosso trabalho.
Então, fazendo um recorte, né, eu começo pelo sul da Bahia, né, é uma região muito importante, inclusive historicamente, né, então, quando os portugueses chegaram, eles chegaram nessa região, né, então houve um processo, né, de colonização e desmatamento muito intenso nessa região, e ao mesmo tempo um processo de exploração também, né, do pau-brasil e tudo mais, né, que a gente até hoje, né, tem resquícios, né, disso, tanto da parte de desmatamento, quanto, né, desse processo de exploração mesmo, né, dos povos indígenas e tudo mais. Então, bem no sul, né, a gente tem, né, uma unidade de conservação totalmente marinha, o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, né, uma unidade bastante importante, principalmente dado os seus bancos de corais, onde a gente tem uma enorme diversidade, né, uma enorme biodiversidade vinculada a esses bancos de corais, mas também, né, uma área importante para deslocamento de baleias jubartes e por aí vai, né? Então, é uma unidade de conservação, né, muito importante nesse sentido de conservação da biodiversidade, né, e com um trabalho muito específico, né, principalmente junto à Marinha do Brasil, né, que faz a administração da principal ilha que fica dentro do Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Temos o Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal, né, também uma região belíssima de Mata Atlântica. O Monte Pascoal, né, de acordo com os relatos, né, dos portugueses, foi o primeiro, né, ponto onde o Brasil foi visto, né, pelas naus, né, que é exatamente essa montanha aí, né. Hoje, a gestão do parque, ela trabalha muito também em conjunto, né, com o povo pataxó, e também um apoio muito grande, né, à parte de visitação pública. Então, é possível, né, atividades de turismo, de passeio pela região, né, subir o Monte Pascoal, temos mirantes lá e tudo mais, então é um passeio que eu super indico. Parque Nacional do Descobrimento, né, também um parque importantíssimo, ele fica ali bem coladinho com o Parna de Monte Pascoal, né, e o Parque Nacional do Descobrimento também, né, novamente, assim como o Monte Pascoal, né, a gente tem trabalhado de forma muito próxima, né, ao povo pataxó, né, exatamente por esse entendimento e reconhecimento, né, da territorialidade, né, desse povo, né, e a gente entende que para fazer a gestão dessas unidades só vai ser possível, né, e só faz sentido se a gente envolver essas pessoas. Além disso, né, ali na região também, né, a gente tem a reserva extrativista do Corumbau, também ali no sul da Bahia, né, uma reserva também, essas reservas extrativistas, né, elas têm essas características muito próximas, né, essas costeiras, né, onde as populações tradicionais que habitam a região, né, elas dependem da pesca, né, e elas fazem questão de manter seus modos de vida tradicionais, né, então é uma categoria de unidade de conservação que a gente procura sempre trabalhar muito próximo, e é necessário que isso ocorra, porque é o objetivo fim, né, das RESECs, né, e não poderia deixar de ser diferente na RESEX do Corumbau. RESEC de Canavieiras, né, também outra unidade de conservação importantíssima que a gente tem ali na região sul da Bahia, né, onde também a gente tem toda uma população tradicional ali, uma população, né, que trabalha com a pesca, marisqueiras, etc., né, algo que eu brinco muito, né, é que uma certeza que eu tenho quando eu vou para qualquer RESEX é que eu vou comer bem, né, e isso é fato, né, porque, enfim, né, pessoas que estão muito próximas ali, né, da pesca, da terra e tudo mais, então é tudo feito com muito amor, muito carinho, com recursos naturais extraídos daquele ambiente de forma sustentável, né? Então, todo o meu reconhecimento aí às RESECs. Bem, subindo um pouquinho, a gente já pega aí um pouco a região central ali da Bahia, né? E aí a gente tem, né, talvez uma das nossas unidades mais famosas, né, o Parque Nacional da Chapada Diamantina, né, um parque enorme, né, em proporção, em tamanho, né, quem conhece o parque sabe que não vai ser uma semana passeando pelo parque que vai conhecê-lo, né, então sempre vão ficar atrativos para
para se ver mais, para saber mais e tudo mais, né? E também uma unidade de conservação que a gente vem trabalhando, né, muito próximo das pessoas que ali vivem, né? Hoje, gente, a gente já tem esse entendimento muito claro dentro da instituição, né? Não existe mais aquelas caixinhas, né, conforme foi elaborado lá na Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, na Lei do SNUC, das unidades de conservação de uso sustentável de um lado, de proteção integral do outro. O que diferencia elas é que uma eu posso ter gente e outra eu não posso ter pessoas, né? Não posso ter gente. Isso já é uma ideia muito ultrapassada, né? Hoje a gente tem esse pleno entendimento e convicção de que as unidades de conservação, né, elas vieram depois, na boa parte delas vieram depois das pessoas que ali vivem, né? Então, qual que é o sentido da gente chegar ali e expulsar as pessoas que ali vivem? Há um reconhecimento histórico nosso de que isso aconteceu, né, na criação das primeiras unidades de conservação, mas hoje a gente trabalha muito, né, pensando, né, em possibilidades de reparação e nesse diálogo também, nesse reconhecimento, né, e em movimentos para a criação de novas unidades de conservação já com esse entendimento, né? Parque Nacional da Chapada Diamantina não é diferente disso, né? Então, também, né, uma unidade com, enfim, né, saberes muito particulares, né? Quem já teve a oportunidade de ler aquele livro Torto Arado, né, exatamente ali, né, enfim, o livro se passa, né, as famílias ali descritas no livro, elas vivem ali exatamente, né, na região que está dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Bem, próximo ali à capital da Bahia, Salvador, né, no Recôncavo Baiano, a gente tem também a Resex, na região Nordeste, com o maior número de populações tradicionais vivendo, que é a Resex Marinha Baía do Iguape. E aí, né, indo mais para o norte da Bahia, então, algumas unidades também bastante importantes, né, e aí, dentre elas, né, eu vou falar rapidamente aqui, né, a gente tem a ESEC Raso da Catarina, né, que é também uma estação ecológica muito importante, principalmente para alguns estudos, né, de conservação de algumas espécies ameaçadas de extinção, dentre elas a arara azul de Lear, né, que tem áreas de nidificação nessas rochas, né, e a gente tem também o Monumento Natural do Rio São Francisco, né, uma área belíssima também, né, formam esses cânions aí, né, onde o Rio São Francisco corre. Temos a Rebio de Serra Negra, né, também uma unidade com, enfim, né, esse ambiente natural muito bonito, essa paisagem belíssima. E aqui a gente tem, né, a Reserva da Vida Silvestre da Ararinha Azul. Na verdade, essa não é uma foto da unidade, é uma foto de uma divulgação, mas é para exatamente eu tocar nesse ponto, né, que foi um trabalho muito importante, né, que a gente fez no Instituto, né, onde ao longo de alguns anos, vários anos de diálogo, né, a ararinha azul, gente, essa espécie, ela já tinha sido extinta da natureza, tá? Não existia mais indivíduos na natureza. Mas ainda existiam esses animais em cativeiro em outros países, né? Principalmente ali na Arábia Saudita e na Alemanha, né? Fato é que o governo brasileiro, na época, via IBAMA e depois ICMBio, né, começou a dialogar com esses criadores, né, e a gente, então, né, fez um trabalho aí inédito, né, de repatriação, né, de alguns indivíduos de ararinha azul, né, não foi um trabalho fácil, porque você faz a repatriação desses animais, né, então vocês imaginem aí a dificuldade, a fragilidade, a sensibilidade desses animais, né, primeiro para atravessarem o planeta, chegarem aqui no Brasil, depois eles se adaptarem em cativeiro, depois no cativeiro, né, eles, enfim, já com o máximo de adaptação possível, começarem a se reproduzir, e aí sim, né, essas crias e tudo mais, a gente trabalhar num segundo e terceiro momento na soltura desses animais, o que aconteceu, né, em 2022 e em 2023, né, então hoje a gente tem aí algumas dezenas de ararinha azul, né, no ambiente, ali exatamente nessa região, no norte da Bahia, né? Então é um trabalho muito bonito, né, e que eu acho importante destacar aqui para vocês. Temos também, né, ali ao lado, né, da Revista Ararinha Azul, a gente tem o Parque Nacional do Boqueirão da Onça, né, também uma unidade de conservação importantíssima, né, para a proteção, né, de algumas espécies, inclusive, né, de grandes mamíferos, né, como a onça pitada, enfim, outras espécies de onça aí também. E
né, subindo mais um pouquinho, então, saindo da Bahia, a gente pega, né, outros estados menores, né, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Então, a gente começa aqui pelo Parque Nacional do Catimbau, né, uma unidade de conservação também belíssima. Uma vez eu vi, né, um pessoal que estava trabalhando, né, do BNDES, né, que estava trabalhando um pouco com essa questão de uso público, né, e de concessão de direito de uso, né, para iniciativas particulares e tudo mais, e na apresentação deles, eu lembro que eles falavam do potencial dessas unidades, e eles colocavam uma foto do Parque Nacional do Catimbau de um lado e do Grand Canyon do outro, né, e assim, realmente é curioso, né, como essas formações rochosas, elas se parecem, né, e aí, né, a defesa deles era essa, né, quantos milhares de turistas o Grand Canyon não recebe, né, então a gente também tem esse potencial latente, né. A gente também tem a ESEC de Murici, em Alagoas, né, uma estação ecológica muito importante também, né, a gente tem algumas aves endêmicas aqui nessa região. A APA da Costa dos Corais, né, é a nossa maior unidade maior APA costeira, né, que a gente tem hoje no Brasil, né, então ela pega aí vários municípios, pega 2 estados, né, 2 ou 3 estados, e, enfim, né, é uma unidade muito parecida, né, com o que eu falei para vocês lá no começo, com aquela que eu tive a oportunidade de ser chefe, né, da APA dos Recifes de Corais, né, onde também, né, exatamente por esse banco de corais extenso, né, a gente também tem uma grande biodiversidade marinha e um grande potencial, né, de uso, né, e de turismo e tudo mais, como realmente acontece. Bem, subindo mais um pouquinho, então, a gente vem para Paraíba e Rio Grande do Norte, né, então a gente tem o Parque Nacional da Furna Feia, né, no interior do Rio Grande do Norte, né, uma unidade de conservação também, ela foi criada né, um pouco próxima ali à época da Copa no Brasil, né, uma unidade, apesar desse nome, né, esse nome é um nome meio irônico, né, na verdade é tão bonito que o pessoal falava que era feia, né, Furna é cavidade, né, então é uma unidade muito importante ali na conservação da caatinga da região, mas também, né, uma proteção ali do nosso patrimônio espeleológico nessa região, né, então a gente tem, essa é a principal caverna, né, a caverna de Furna Feia, né, uma caverna que tem 3 pisos, né, ela ainda não está aberta à visitação, mas a gente está trabalhando para isso, né, e tudo dando certo, o nosso planejamento é que a partir do ano que vem a gente já consiga trabalhar com a visitação pública nessa unidade, né, o que demora é exatamente a necessidade, né, que a gente tem de ter uma segurança, né, uma garantia de segurança, né, para que o turismo seja feito nessas unidades sem impacto para a unidade, né, para a caverna, mas também com segurança para a integridade física, né, dos turistas. Temos a Estação Ecológica do Seridó, né, também uma unidade de conservação localizada ali no Rio Grande do Norte, né, muito importante para várias pesquisas, né, da universidade, várias pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, são desenvolvidas na ESEC Seridó, né, também uma ESEC aí muito, mostra muito a nossa caatinga. Bem, vindo cá para Paraíba, né, a gente tem a APA da Barra do Rio Mamanguape, né, então ali na região de Mamanguape, uma região também com potencial turístico muito grande, né, um potencial, inclusive, de turismo comunitário e tudo mais, né, e também uma importância enorme, né, na conservação, né, do peixe-boi marinho, já que é uma área estuarina, né, ou seja, área de alimentação, né, e descanso, né, desses animais. Bem, eu não podia deixar de puxar sardinha para onde eu trabalho, né, também, então, a Flona da Restinga de Cabedelo, né, ela está dentro do município de Cabedelo, né, é uma unidade de conservação urbana, né, ela está cercada, né, por bairros do município de Cabedelo, mas também tem uma importância muito grande enquanto uma floresta nacional, enquanto um fragmento, né, onde a gente tem também, né, uma boa diversidade ali de aves, a gente está até lançando o guia de aves agora, né, enfim,
bicho-preguiça e algumas outras espécies que, se não fosse a flora, né, enfim, elas não teriam onde viver. A nossa unidade de conservação mais novinha, né, ela foi criada esse ano, de 2024, né, é o primeiro Parque Nacional do Estado da Paraíba, né, que é o Parque Nacional da Serra do Teixeira, que também protege uma região bem importante e característica aqui do interior da Paraíba. Bem, indo para a área marinha, né, a gente tem aqui 2 unidades, na verdade, 3 unidades de conservação, né, mas 2, né, a APA e o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, eu vou tratar eles juntos, né, e a Reserva Biológica do Atol das Rocas, né. Então, Reserva Biológica do Atol das Rocas, né, esse desbunde de beleza aqui é realmente uma área muito conservada, essa sim, né, essa não permite nem visitação turística e tudo mais, né, dado as características dela muito importantes para a reprodução, né, e sobrevivência de algumas espécies, né, então ela é berçário, né, para todo um estoque pesqueiro, por exemplo, né, que, enfim, vai se expandir para além do Atol das Rocas. E o Parque Nacional de Fernando de Noronha, né, também, talvez a nossa unidade de conservação mais famosa, né, também, né, muito característica pelas suas belezas naturais, né, e tudo mais. Além disso, né, como eu falei para vocês, né, a gente também tem as unidades que são vinculadas dentro do núcleo de gestão integrada das grandes UCs oceânicas, né. Então, aqui a gente tem, né, o Monumento Arquipélago de São Pedro e São Paulo e a APA do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Essa é a unidade de conservação mais oriental que a gente tem, né? Então, ela, além de ser uma área importante para a conservação, ela é uma área importante estrategicamente para o governo brasileiro, porque exatamente por ela ter, né, sempre alguém ali na região e tudo mais, por ela ser uma unidade de conservação brasileira, né, a gente pode ficar tranquilo, né, e realmente definir essa área para dentro como mar territorial brasileiro. E mais para baixo, né, não é Nordeste, está ali próximo, principalmente do estado do Espírito Santo e tudo mais, né, a gente tem ali também, né, a APA do Arquipélago de Trindade, Martim Vaz e o Monumento Natural, né, então, também, né, ele está vinculado à Gerência Regional Nordeste, porque está vinculado ao Núcleo de Gestão Integrada Grandes Unidades Oceânicas. Saindo do mar, voltando para o continente, né, indo aqui para o estado do Ceará, né, a gente também tem outra unidade bem famosa, né, exatamente pelo potencial turístico, né, que é o Parque Nacional de Jericoacoara. A gente tem uma unidade, né, que pouca gente conhece, mas ela é muito redondinha, ela tem um uso público muito bacana, ela tem uma gestão bem interessante, vale muito a pena conhecerem quando, enfim, os senhores forem passear pelo Ceará, que é o Parque Nacional de Ubajara, né, então, temos trilhas, temos cavernas, temos passeios de bondinho, enfim, né, é uma unidade muito bonita. Também temos, né, algumas reservas extrativistas costeiras, né, então aqui uma foto da Resex Prainha do Canto Verde, né, e indo agora, né, enfim, para o estado do Piauí e do Maranhão, também outra unidade bastante importante, né, e famosa que a gente tem, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A chefe de lá, Cristiane, inclusive, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, ela teve aqui, né, no ciclo de palestras do GAP, apresentando, né, um pouco da gestão dela, junto à frente dessa unidade de conservação. Temos também a Reserva Extrativista Marinha Delta do Parnaíba, que ela fica ali na interseção ali do estado do Piauí com o do Maranhão, né, na região costeira. Temos a APA Serra de Ibiapaba, que é a nossa, no Nordeste, a nossa maior unidade, maior APA, na verdade ela pega mais de 13 municípios, né, e é uma unidade gigantesca, né, e conciliar, né, os usos, né, dentro de uma APA é sempre um grande desafio, afinal, dentro dessa APA a gente tem municípios inteiros, né. Temos o Parque Nacional de 7 Cidades, né, ele está dentro da APA, né, o território dele, é um parque também muito legal de se conhecer, de se passear, né,
também, né, ali com um ecótono enorme ali de transição, né, da Caatinga com o Cerrado, né, então forma paisagens muito belas e também com espécies, né, muito típicas e endêmicas da região. Nesse encontro de estados também, né, a gente tem a ESEC de Aiuaba, né, e ali a Chapada do Araripe, né, então, aqui uma foto também, né, sempre quando a gente fala em APA, como eu já falei para vocês, esses desafios são bem grandes, né, e aqui, pegando também, né, o sul do estado do Piauí, a gente tem algumas unidades bastante simbólicas também, né, como, por exemplo, né, a ESEC de Uruçuiuna, o Parque Nacional da Serra das Confusões e o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Esses dois últimos, né, Serra das Confusões e Serra da Capivara, também bastante conhecido, né, pelo patrimônio de pinturas rupestres, fósseis e tudo mais que existem na região, né? Muito ainda a se descobrir, né? O Parque Nacional da Serra da Capivara, em específico, pessoal, é uma unidade de conservação muito bem estruturada, tá? Para turismo e tudo mais também, super indico, né? Uma visita, um passeio, vocês não vão se arrepender. E ali, né, no norte, na região central ali do Maranhão, né, a gente tem um conjunto de RESECs também, né? Então, a RESEC do extremo norte do estado de Tocantins, RESEC de Siriaco e RESEC de Mata Grande, e mais para baixo, né, o Parque Nacional da Chapada das Mesas. Bem, então, feito esse passeio, né, pelas nossas unidades, né, por boa parte delas, né, quais instrumentos, né, que a gente trabalha também para fazer uma gestão eficiente dessas unidades, né? Isso não se restringe só às unidades Nordeste, né? Na verdade, isso que eu falo se aplica a todas as nossas unidades de conservação, mas é importante contextualizá-las no âmbito aqui da região Nordeste, né? Então, algumas questões envolvidas na gestão das unidades de conservação que sempre perpetuam, né, as nossas discussões. Então, quem pode ter acesso a determinado território? Quem está dentro? Quem está fora daquele território? O que é permitido fazer nesse território? Quem usa? Como é usado? Quem regula o uso? Né? Como as decisões são tomadas? Quais e como as informações são divulgadas? Em que se investe? Como se define as prioridades? Enfim, são perguntas fundamentais que a gente tem que se fazer o tempo inteiro para trabalhar na gestão de uma unidade de conservação, né? E aí, talvez um dos melhores instrumentos para nos auxiliar a atender, né, essas demandas e a responder um pouco dessas perguntas, né, sejam os conselhos gestores, né? Então, os conselhos gestores, né, são fóruns de discussão, né, negociação e gestão das unidades, né, e das suas áreas de influência, são espaços, né, de construção e fortalecimento de parcerias, e é um dos principais orientadores, né, da gestão nas unidades de conservação, né? Então, se tem muito claro hoje dentro do Instituto Chico Mendes, né, um direcionamento, né, da sede, mas também é um direcionamento, né, da gerência regional para com as suas unidades de conservação, né, a gerência regional Nordeste, né, a necessidade de termos em todas as unidades conselho gestor participativo, um conselho gestor constante, um conselho gestor, né, que se reúna rotineiramente, né? Só assim a gente realmente vai conseguir minimamente atingir, né, os objetivos das unidades de conservação. Repito, né, a gente não se faz gestão de unidade de conservação sozinho, né? Então, a gente precisa envolver, né, é necessário, né, e é justo, né, acima de tudo, envolver as pessoas que vivem, que atuam na área, né? Então, desde comunitários, até prefeituras, até saberes acadêmicos, né, universidades, ONGs e por aí vai, né? Então, a ideia é que o Conselho Gestor seja realmente um espaço democrático, liderado pela chefia da unidade de conservação, mas com voz ativa, né, para definir os rumos das unidades de conservação, né? Então, ele não é só para troca de informação, né, ele deve ajudar na decisão e construções coletivas. Qual que é o quadro que a gente tem hoje, né, na GR2 de conselhos gestores, né? Então, dentre lá as nossas 80, na verdade aqui tem 79, porque tem uma unidade que a gente não contabilizou aqui, porque é uma unidade nova, mas das 79,
a gente tem, né, 49 conselhos gestores ativos, a gente tem 19 conselhos gestores criados, porém, já faz mais de um ano que eles não se reúnem, e a gente tem somente 11, né, conselhos gestores inexistentes, né? Tá bom? Tá. Pode ficar melhor? Certamente, né? Nosso objetivo, enquanto administração, enquanto, né, apoio à gestão, é fazer com que esse gráfico de pizza fique totalmente azul, né? Ou seja, que todas as nossas unidades elas tenham conselhos gestores ativos. Outro instrumento muito importante, né, também quando a gente fala na gestão, né, é o plano de manejo, né, que nada mais é do que um documento, né, que vai definir, né, os regramentos de uso da unidade de conservação, que vai definir as zonas, né, o zoneamento da unidade, né, que vai definir alguns planos, né, do uso público, pesquisa, enfim, algumas propostas de direcionamento, né. Hoje, o ICMBio, ele tem muita maturidade na construção e elaboração de planos de manejo, né? Então, hoje a gente não contrata consultoria para fazer plano de manejo. Hoje a gente já tem uma coordenação específica para isso, com expertise, para se construir um plano de manejo, inclusive, mais eficiente do que os planos de manejo décadas atrás, que eram verdadeiros calhamaços de 3, 4 edições, né? E que, ao longo do tempo, a gente começou a perceber que eles não cumpriam uma função básica deles, né, que é orientar a unidade e tudo mais, né, então a ideia foi que eles foram ficando cada vez mais compactos, mas deixando muito claro o que se busca deles, né, então, hoje, né, a gente tem todo um processo já bastante referendado, chancelado, né, e inclusive que a gente reproduz, né, a gente dá um apoio, às vezes, a algumas unidades estaduais e municipais, né, no processo de construção participativa, né, dos planos de manejo das unidades de conservação. Pensando em gerência regional Nordeste, né, tá meio a meio, tá? Então, hoje a gente tem plano de manejo em 41 unidades de conservação e a gente não tem plano de manejo em 39. Algumas dessas, desse espectro aqui das 39, eles estão em processo de elaboração, né? Então, dando essa palestra para vocês ano que vem, né, esse número já vai se reduzir, a gente vai aumentar o número de unidades com plano de manejo. Além disso, pessoal, né, outro instrumento muito importante, né, que é uma estratégia, né, para a sensibilização da sociedade, da importância da conservação, né, é o apoio, né, o incentivo à visitação às nossas unidades de conservação. Né? Então, assim, é uma ideia de que o ecoturismo ele possui esse potencial, né, de conciliar as necessidades dos visitantes com as necessidades de conservação e aspiração das comunidades locais, né? Então, pensando em sustentabilidade, né, uma palavra muito cara para a gente, né, o ecoturismo, ele cai como uma luva aí, né? Então, é algo que a gente também sempre está buscando apoiar, desenvolver e está cada vez mais fortalecendo, né, o Instituto Chico Mendes nessa pauta, né? Hoje em dia, né, das nossas 80 unidades de conservação, a gente monitora a visitação na metade delas, em 39. Né? Então, assim, um número muito, né, considerável, né, pensando aí, né, na dificuldade, né, e no gasto energético, né, de pessoal e tudo mais, que é necessário para se fazer um monitoramento, né, no processo de visitação nas unidades. Né? Novamente, também, né, é um número bom, mas a gente também sempre trabalhando na ideia de aumentar, né, esse quantitativo. Bem, então, pessoal, a gente está seguindo, né, como eu mostrei para vocês, né, a gente consegue fazer gestão e tudo mais, né, entretanto, a gente tem uma limitação que é muito importante, né, compartilhar com vocês, né, que é que a conta não fecha, né. Então, hoje, dentro do ICMBio, e esse gráfico ele é muito importante, né, eu queria parar nele um pouquinho, né, a gente tem exatamente duas linhas que deviam estar caminhando em paralelo e, na verdade, não é o que a gente vê. Né? Então, aqui em amarelo, né, a gente vê, né, ao longo dos anos, de 2008 até 2024, né, o aumento das áreas protegidas, ou seja, né, o aumento das unidades de conservação. Então, esforços, né, construídos pelo ICMBio e pelo Ministério do Meio Ambiente
de se criar, né, cada vez mais unidades de conservação. Então, saímos lá de 2008, de 75 mil hectares, né, para 2024, para quase 82 mil hectares. Entretanto, percebam que, né, aí nessa linha verde, né, o nosso quantitativo de servidores, eles vem diminuindo. Né? Isso por quê? Né, porque é natural, né, as pessoas elas vão se aposentando, mas como deveria ser natural também, um processo de reposição, né, via concurso público e tudo mais, e ocorre que realmente, né, nesses últimos anos, na última década, né, essa quantitativo de concursos, ele não batia, né, com o quantitativo de pessoas que estavam se aposentando. Então, a gente tem hoje esse quadro que a gente tem desafios maiores, uma área maior com menor quantitativo de pessoas, né? E isso é bastante preocupante. Assim como esse outro gráfico também, né? Agora, né, a linha amarela aqui, né, verde clara, ela continua também com a área de UC, só que agora esse verde, ele não está falando do quantitativo de pessoas, e sim do orçamento do Instituto, né? Percebam também que o esperado conforme for aumentando a área protegida, a gente também deveria aumentar de forma orçamentária, o que não ocorre, né? Então, também, né, essa incongruência entre aumento de área e diminuição do orçamento dificulta muito, né, o nosso trabalho e a nossa gestão, né? Entretanto, né, existem perspectivas, né, em um futuro muito próximo, e eu não queria terminar a minha fala, né, também de forma, né, pessimista, né? Então, esse evento aqui, ele foi muito simbólico e importante, né? Ele aconteceu no mês passado, né? Faz aí um pouco mais de 15 dias, né? Em Foz do Iguaçu, né? Foi o primeiro encontro de gestores do ICMBio, né? Então, ao longo de todo esse tempo nosso de existência, né? 17 anos de existência, a gente ainda não tinha feito um encontro de gestores, né? De chefes. Então, foram mais de 350 pessoas, né? De todo o Brasil, né? Passamos a semana em Foz do Iguaçu, né, discutindo o Instituto, né, trocando experiências, né, e isso foi muito importante, né, e válido, né, para a gente, enfim, permanecer e manter a nossa identidade, né, os nossos objetivos, enfim, né, a nossa missão. Então, isso tudo é fundamental, né, enquanto a gente existir, né, que dado todas essas limitações, então que pelo menos a gente seja muito bom no que faz, né, e que a gente seja muito unido, né, e esse encontro, ele permitiu isso, né. E além disso, né, acredito que vocês devem estar acompanhando também, né, mas fato é que, né, muito em breve, né, vai acontecer um concurso, né, onde a gente vai conseguir, foi já disponibilizado, né, pela ministra Marina, pelo Ministério de Gestão Integrada, pelo MGI, né, 350 vagas, né, para analistas no ICMBio, né, então isso também vai dar um pouco de respiro para a gente, não suficiente, não vai cobrir o necessário, longe disso, mas já é alguma coisa, né, e a gente espera que isso vire rotina, né, então a nossa expectativa está alta, né, e a gente está contando com esse concurso, né, para a gente conseguir atingir a excelência que a gente sempre busca, né, junto ao Instituto, tá? A nível de informação e curiosidade, né, dessas 350 vagas, né, 120 vão ser para analistas administrativos e 230 vão ser para analistas ambientais, né, e essas vagas vão ser distribuídas por todo o Brasil, né, com um pouco de prioridade ali para Brasília e para a região norte. Fato curioso é que hoje, né, foi publicada essa portaria, né, pelo presidente Mauro Pires, né, presidente do ICMBio, onde então foi definida, né, a Sebrasp, né, como banca responsável pela elaboração desse concurso. Ou seja, gente, tá para sair realmente, né, esse concurso, ele deve ocorrer aí, acredito eu, né, pelo movimento aí ao longo, né, no comecinho do próximo ano, né, mas é claro, pode acontecer várias coisas aí, mas é importante compartilhar isso com vocês. Bem, pessoal, é isso, né, assim, é um trabalho, né, muito
estressante, né, no ponto de vista do tanto de coisa que a gente tem para fazer, né, cansativo também, mas ao mesmo tempo também, né, trabalhar frente à gestão de unidade de conservação, ou dando apoio à gestão de unidade de conservação também é extremamente prazeroso, né. Eu tenho o prazer de trabalhar com profissionais de enorme excelência no que fazem, né, seres humanos fantásticos, e acho que isso é uma característica, né, do profissional que trabalha dentro do Instituto Chico Mendes, né. A gente trabalha, a gente acredita muito no que a gente faz, né? Senão a conta, né? Aí nesse caso a conta não fecharia mesmo, né? E todo mundo pediria as contas, porque isso, né? Assim, a gente acredita na missão do Instituto, a gente acredita, né, no que a gente faz, né? E obviamente, né, fica o convite também para que estudantes, etc., também, né, venham fazer parte do nosso grupo, venham trabalhar com a gente, né, oportunidade de concurso, façam concurso, né, porque realmente é um local muito legal de se trabalhar, né, e além com esse plus, né, da gente conhecer lugares maravilhosos, né, e que são, que emocionam toda vez que a gente frequenta eles. É isso, né, então agora vamos conversar um pouquinho, tá aqui meu e-mail, né, o que precisarem, né, rafael.laia@icmbil.gov.br. Foi um prazer falar um pouquinho para vocês e bora aí papear. Obrigado, Rafael. Não preciso nem comentar da beleza do local que você trabalha, né? Porque realmente é muito bacana e mais que a beleza é o desafio de gerir tudo isso, né? Né? Como a gente cuida desse patrimônio brasileiro. Então, é realmente muito gratificante ver sua palestra. Pessoal, para quem está chegando hoje pela primeira vez, só vou explicar um pouco a dinâmica. Algumas pessoas já mandaram pergunta pelo chat aqui, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha que eu dou acesso também, né? Temos aqui colegas do CMBio, professores, estudantes, pessoas de vários locais no Brasil. E aí eu vou mesclar, tá, pessoal? Alguma pergunta ao vivo aqui, levantando a mãozinha com perguntas no chat. Eu vou tomar a liberdade de começar, Rafael. Eu queria. A gente tem conversado bastante sobre esse desafio de gestão. Você bem apresentou aí os números desafiadores, né? Com as pessoas. Isso leva, obviamente, aos gestores buscarem alternativas para isso, sobretudo com parcerias, tecnologia, inovação e criatividade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, principalmente da importância das parcerias para o dia a dia da gestão das unidades de conservação. Tá. Excelente pergunta, Magela, e ela é fundamental, né? Então, assim, isso, né? Dado, principalmente, principalmente não, mas dadas as nossas limitações, né? Enquanto profissionais, são poucas pessoas e tudo mais, né? Muitas das vezes, para a gente conseguir fazer, alcançar, né, objetivos de gestão e tudo mais, é fundamental que a gente trabalhe com parcerias, né? Então, por exemplo, né, a gente é muito bom, né, nessa parte de fiscalização e tudo mais, e na parte também de entendimento científico, pesquisa, coisas mais voltadas à parte mesmo ambiental, dado, né, a tendência natural de quem está dentro do Instituto são pessoas afetas ao meio ambiente, logo, biólogos concursados, engenheiros florestais e tudo mais. Mas aí, essa parte do uso público, né, é algo que é muito novo para a gente, né? Poucas pessoas dentro do Instituto, né, têm formação e conhecimento para tal. Então, nesses momentos, né, a gente busca apoio, busca parcerias, né, porque a gente não dá conta de tudo isso. Então, por exemplo, né, a gente tem algumas parcerias muito importantes, né, em algumas unidades de conservação, como Fernando de Noronha. A gente vai fazer agora também, né, está abrindo aí uma concorrência para Jericoacoara e tudo mais, né, nesse trabalho de gestão, né, do uso público, da visitação e tudo mais, porque a gente tem esse entendimento de que, a partir do momento que a gente, né, consiga administrar isso, mas, né, deixe para conduzir esse processo com pessoas que têm essa formação e essa expertise,
possibilita, inclusive, o nosso respiro para a gente atuar em outras áreas estratégicas fundamentais para a gestão da unidade, né? Isso é uma coisa básica de uso público, né? Pesquisa, então, não preciso nem falar, né? Pesquisa, hoje mesmo, né, eu estava de manhã lá em Mamanguape, né, tá ocorrendo o primeiro seminário de pesquisa de Mamanguape, né, com apoio da Universidade Federal da Paraíba, Universidade Estadual, enfim, né, o Instituto Federal, e por muitas das vezes, né, nossas escolhas e opções de gestão, né, elas vão muito próximas, né, ao que alguns estudos, né, algumas parcerias aí indicaram, né, então, são só 2 exemplos aí, né, pesquisa e uso público, mas é isso, né, a gente não faria 1/10 do que a gente faz sem as parcerias. Muito legal, Rafael. O Guilherme, que é nosso pesquisador aqui do grupo, ele te faz 2 perguntas. Primeiro, ele pergunta se as unidades federais que fazem parte aí da Regional Nordeste possuem algum estudo científico voltado à questão dos diagnósticos ou mapeamento da vulnerabilidade ambiental? Guilherme, depende da vulnerabilidade. Então, assim, por exemplo, né, hoje a gente está trabalhando na reestruturação do Instituto e a gente vai ter uma coordenação para essa parte de gestão integrada do fogo, né, do manejo do fogo. Eu sei que hoje, né, esse grupo que vai virar uma coordenação, né, eles têm estudos direcionados, né, então, enfim, para regiões e tudo mais tal, onde eles conseguem identificar essa vulnerabilidade, no caso, para questões associadas a incêndio, né. Outras questões, aí a gente não tem, assim, na gerência, né, a gente consegue, às vezes o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, tem estudos associados à desertificação e tudo mais, mas do ponto de vista estritamente Nordeste, e liderado pela GR2, a gente não tem. Beleza, eu acho que a outra pergunta você já respondeu sobre os recursos financeiros, então acho que a gente pode avançar aqui. A Dandara, interessada aí nas vagas, certamente, pergunta se as vagas serão para Brasília e região norte apenas. Está se referindo ao Não, concurso que vai abrir, né, não. claro? Ela vai, como eu falei, né? Vão ter mais vagas, tá? Para Brasília e para a região norte, mas vão ter vagas também para todas as outras regiões, né? Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Maravilha, Rafael. A Liana, ela pergunta se existe um plano institucional a longo prazo com metas e indicadores. Provavelmente a Liana, indústria, né? é vinculado à sede, né? E aí a gente tem para cada diretoria, né? Então, e para cada coordenação que está vinculada à diretoria, né? Então, a gente tem metas e indicadores associados, tudo aquilo que eu mostrei, né? A parte de visitação pública, a gente quer atingir tantas daqui a tanto tempo, planos de manejo, conselho gestor e tudo mais, né? Então, assim, dado esse mundo, né, de coisas que a gente está à frente, né, essas metas, elas são diversificadas. E aí, aproveitando, ela pergunta também sobre a autoavaliação do CMB, acho que você podia falar um pouquinho do Sanji para a Ah, gente, onde excelente, né, eu até esqueci de colocar o Sanji na minha apresentação, né, mas o Sanji, pessoal, é um sistema, né, desenvolvido pelo ICMBio, né, que ele vem aprimorando mais a cada ano, né, e é uma proposta que a gente consiga, né, enquanto gestão da unidade, né, fazer uma avaliação de como está o estado atual de gestão da unidade, né, as vulnerabilidades, enfim, né, os avanços, né, onde a gente precisa investir nossa energia, né, onde estão situações problemas. Então, é um quadro super complexo do ponto de vista do tanto de informação que ele passa, né, mas ao mesmo tempo a gente vem construindo para que essa leitura e interpretação seja cada vez mais fácil, né, mas fato é que um Sanji bem elaborado, né, ele dá diretrizes, né, muito eficientes, né, para a gestão da unidade, né, então, vários chefes de unidade de conservação, por exemplo, após o preenchimento e validação do Sanji, né, eles imprimem, né, o resultado final
numa A2, A1, uma folha, né, e colocam na parede, né, porque aí ficam vendo aquilo todo dia e sabem exatamente ali os pontos onde atacar para melhorar a gestão, né. O Sanji, inclusive, ele já é liberado para ser preenchido também, né, por unidades de conservação que não são federais, né, então, unidade de conservação estaduais, unidade de conservação municipais, né, inclusive até RPPNs também, eles podem preencher o Sanji, né, e ter o resultado do preenchimento como esses indicativos, né, então é algo que eu super aconselho, né, a gente tem uma plataforma, né, de ensino, que é a AVA, e anualmente ela abre para o pessoal fazer um curso do Sanji. Eu acho que está até aberto, se não me engano, ou vai abrir. Então, fiquem de olho, façam esse curso, né? Quem quer trabalhar ou trabalha com unidade de conservação, porque é algo fundamental também para a gente trabalhar na avaliação da efetividade das nossas UCs. Muito bom. Estou vendo aqui na tela o nosso amigo Miguel Gombert. Primeiro, Miguel, uma felicidade ter aqui, né? Te dar as boas-vindas de volta à Labuta, depois aí desse descanso obrigatório que você teve que fazer. Te cumprimentar pelos futuros títulos que teremos no nosso Botafogo, né? Miguel Rafael, não sei se você conheceu, tem aí uma longa história na SEMA, IBAMA, ICMBio. E, Miguel, prazer te ter conosco de volta. Fica à vontade, meu amigo. Obrigado, Magela. Obrigado aí pelas palavras. Pelas palavras. Eu realmente estou me recuperando aqui de uma operação aqui na Ponte de Safena, aqui, mas tô recuperando bem, graças a Deus. Estou na ativa aqui de novo já, e apesar de estar aposentado já há 7 anos, né? Mas trabalhei muito no ICMBio, né? De 2007 a 2014. Depois me aposentei no Ministério do Meio Ambiente em Brasília e tal. E fiz um livro aí também sobre sobre a Costa dos Corais. Eu vou ver se eu mando esse livro aí para vocês, porque esse livro eu gostei muito de fazer. Ele entra a fundo um pouco também na história da criação, né, da APA da Costa dos Corais e tal. Eu tenho ele na minha sala, Miguel. Brincadeira. Olha, tá ótimo, hein? Beleza. Então vou te mandar outro. Então vou te mandar um de Quixadá. Por favor. Tá bom. Ô, Rafael, não, primeiro parabéns aí, eu sei dos desafios, já fui chefe de unidade também e tal, essa coisa toda aí, enfim, conselhos e tal. A minha maior, assim, eu inclusive dou um curso, né, sobre como criar e gerir unidades de conservação, né, com um pouco mais aí no foco das unidades de conservação municipais, né, enfim. Mas a minha preocupação sempre são os conselhos gestores, viu? Porque os conselhos gestores eles é que legitimam, né, o processo participativo, né? Unidade de conservação que não tem conselho gestor não tem legitimidade social. Então, eu queria ver com você como é que vocês estão trabalhando essa questão aí, né? Porque eu acho que, pelo que eu imagino, acho que são quase 1/3, né, das unidades de conservação aí do Nordeste não tem conselho gestor funcionando, né? Então, eu queria saber qual é a política, né? Se é do ICMBio incentivar a criação desses conselhos, né? De reativar ou criar, né? Ou, enfim, ou se é mais uma demanda da própria sociedade também, né? Porque a própria sociedade pressiona, né, o órgão gestor a criar, né, a fazer o conselho funcionar, né? Então, eu queria mais que você comentasse um pouco sobre isso aí, por favor. E, mais uma vez, parabéns aí pelos desafios aí. Obrigado, Magela. Aí, no Botafogo, com certeza, campeão da Libertadores, no mínimo, hein? No mínimo. Olha lá. Miguel, obrigado, né? Enfim, um prazer e uma honra estar papeando contigo aqui também, né? Acho que a gente já teve a oportunidade de trocar alguns e-mails, mensagens, quando eu estava no IDEMA. Não sei se você lembra, mas enfim. Seu nome é estranho, não. Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte. Você atuou no Rio Grande do Norte, Não, eu acho que já mantive contato com você, mas faz muitos anos. Pois é, mas então, assim, muito bom, enfim, vê-lo pessoalmente, né? Como eu falei, uma honra. Cara, assim, eu falei um pouquinho disso, né, quando eu passei ali nos conselhos, né, e eu penso muito parecido contigo, sabe? Eu acho que também, e eu entendo enquanto gerente e gerência,
né? E é bom que esse entendimento ele não se contrapõe, na verdade, ele se sobrepõe e aumenta o esforço, né? A necessidade fundamental e básica, assim, prioritária nas unidades de conservação é ter um conselho gestor ativo, né? Então, hoje a gente tem, vinculado à gerência regional, né? Falar equipe até, não vou falar equipe, mas temos uma dupla, né, de pessoas muito comprometidas, né, com uma expertise enorme, né, vinculadas a essa parte de gestão socioambiental e principalmente conselho gestor, a Cláudia Cunha, né, a Claudinha, e que é uma excelente parceira e tudo mais, e a gente às vezes ri bastante, que a gente vai para fazer alguma visita técnica, alguma coisa numa unidade, e aí o chefe chama a gente para conversar, né, e no final da conversa ele fala assim, pô, eu estava cobrando um monte de coisa para vocês, e estou saindo da reunião com mais coisa que vocês me passaram do que eu pedi, né, mas o que a gente mais passa, e aí eu faço questão enquanto gerente, é a necessidade prioritária, né, de, enfim, efetivação ou continuidade do conselho gestor, né? Então, assim, é claro que eu apresentando essa demanda enquanto gerente, né, o peso é maior, mas fato é que isso também é legal, né, é necessário, né, a unidade de conservação ela tem que ter um conselho gestor, né, está na lei do SNUC, né, então, assim, eu já ouvi algumas barbaridades, tá, de gente que hoje nem é mais chefe, mas fala assim, eu não acredito em conselho gestor. E aí a minha resposta para a pessoa é, sinto muito, né, vai ter conselho gestor, tem que ter conselho gestor. Né? Então, assim, né, Tá bom. eu acredito muito nisso e a gente está fazendo esse movimento, sabe, Miguel? Eu acho que muito bem sucedido, se comparado com outras gerências também, né, a gente não está nada atrás, não. Então, é isso. Só mais uma observação. Tá? Eu acho que teria que ser a prioridade máxima dentro do ICMBio, máxima, porque o conselho gestor faz com que o ICMBio também que as ações, as atividades sejam descentralizadas. Total. E não fica tudo em cima do ICMBio, né? Quer dizer, essa questão que o Magela falou aí das parcerias, é dentro dos conselhos que acontecem as parcerias, né? Principalmente dentro do conselho, né? Então, eu acho que, eu não sei como é que está hoje aí, mas eu não sei se essa área de conselho gestor no ICMBio em Brasília aumentou ou não, de termos de pessoal, né? Porque tem que ter gente, né? Para tocar, né? Então, eu acho que teria que ser uma prioridade aí, né? Para descentralizar, né? As ações do ICMBio aí. Foi uma diretoria muito afetada, né, na gestão passada, a DSAT, né, que é a parte socioambiental mesmo, que está vinculada a essa parte dos conselhos também, mas fato é que hoje a gente está trabalhando muito nesse processo de retomada da diretoria, né, quem está à frente é a Kátia Torres, né, que é uma excelente profissional, e, enfim, é uma prioridade dela também, então a gente vem trabalhando juntos nisso, né, então e aí melhorando. É importante, acho que capacitar, né, capacitar os conselheiros, porque tem conselheiro que não tem mínima ideia, né, do que é a unidade de conservação, como é que funciona, como é que é e tal, enfim, né, eu acho que tem que ter a capacitação, né, dos gestores, dos conselheiros, né, acho que isso conselheiros, e digo mais, dos gestores também, né, porque às vezes tem uma resistência, né, porque é isso, né, a partir do momento que você tem um conselho ativo, você tem um conselho embativo e provocador, né? O que é extremamente positivo para você, mas fato é que vai trazer mais trabalho para o chefe também, né? Então, cabe a gente, nessas capacitações, explicar também para o chefe, falar assim, olha, esse trabalho, né, vai vir como frutos, né, para a unidade, para você e tudo mais, né? Então, virar um pouco essa chavinha para quem tem essa certa resistência. Você falou tudo aí. Acho que o gestor da unidade de conservação ele tem que vestir a camisa da unidade e fazer o conselho funcionar. Porque tem gestor que não faz a mínima questão, né? Como você falou aí, não faz a mínima questão de fazer o conselho funcionar, porque isso significa também descentralização do poder, né? Descentralização do poder hoje, né? É uma coisa que dá vários seminários aí para discutir isso. Tá. Mas é isso aí. Agradeço aí, Rafael. Sucesso. Valeu, aí, viu? Obrigado, meu caro. Obrigado, Miguel. Rafael, tem uma pergunta aqui do Wellington. Ele pergunta qual a sua opinião. Obrigado, Wellington, pela presença aí, já te cumprimentar também. Qual a sua opinião sobre o modelo das gerências regionais, né?
em comparação ao modelo anterior, que era mais descentralizado? Assim, na verdade, era mais descentralizado, posso dizer que sim. Aí só para explicar para as pessoas, né? Esse modelo das gerências regionais, ele tem aproximadamente, acho que uns 5 anos por aí. Antes disso, eram coordenações regionais, né? Então, elas não pegavam os estados, né? Como, por exemplo, a gente tem o IBAMA, né? O IBAMA tem as superintendências dos estados. Então, cada estado tem uma superintendência, né? E nessa construção do organograma do Instituto, né, houve-se esse entendimento de que não valeria a pena fazer superintendências estaduais exatamente por questões de evitar pressões políticas e tudo mais, o que faz muito sentido, se fosse pensar em jogos de poderes e tudo mais, né? E aí foram criadas as coordenações regionais, né? Então, essas coordenações regionais, elas funcionavam pegando pequenos espaços de território, muito menor, né, do que as gerências, né? Mas funcionavam também da mesma forma que as gerências funcionam. Só que é isso, precisava de mais gente, porque eram mais coordenações, né? E acabava também que, por muitas das vezes, por ter mais coordenações, elas eram também desiguais, né, do ponto de vista de entendimento institucional e tudo mais, né. E aí criou-se as gerências regionais, extinguiu-se essas coordenações, né, e aí as gerências regionais para cada região do Brasil. Qual que é a minha opinião sobre isso, né? Isso aí dá uma discussão enorme, assim como acontece dentro do Instituto sempre, né? Eu, sinceramente, eu acredito que funciona, né, a gerência regional, mas ela funciona se muito bem estruturada, né? O que a gente tem hoje, e aí exatamente ao final da minha palestra, né, essa limitação de servidores, de pessoas, né, acaba que quem está nas gerências regionais, né, é sobrecarregado com o quantitativo de trabalho, né? Então isso pode comprometer a velocidade das nossas ações e tudo mais, né? Mas eu acho que uma gerência bem estruturada, pensando nas particularidades da sua região, funciona bem. Por que eu falo pensando nas particularidades? Porque, além disso, tem isso. Será que a distribuição mais inteligente, pensar em região do Brasil? Talvez não, porque a gente tem a região norte, que metade, 50% das nossas unidades de conservação estão na região norte. Depois é a região nordeste, com um terço, e o restante, né, os outros estados. Mas pensem, né, não faz muito sentido, né, eu ter uma região nordeste com 80 unidades de conservação e outra regional sul, que, se não me engano, são 20 e poucas unidades de conservação, né? Então, assim, pensando nessas particularidades e aí e a sede atendendo, né, as necessidades específicas, dado o quantitativo de unidades a serem apoiadas pelas gerências, eu acho um bom modelo, sim. Mas, é claro, é sempre importante essa reflexão enfim, né, se hoje não funciona, qual que seria a alternativa, né? Então, a gente pensa muito nisso também. Beleza. O Miguel, pode falar, Miguel. Seu microfone está desligado, Miguel. O microfone está desligado. Tá, não, dentro dessa questão das coordenações regionais. Eu tenho conversado, né, assim, de vez em quando, com algumas coordenações regionais do Brasil, e tem as NGIs, né, os núcleos de gestão integrada, né? Só que cada núcleo tem núcleo de gestão integrada que é um funcionário para 4, 5 unidades de conservação, um funcionário para 4, 5, no mínimo, né, se não for mais. 5 unidades de conservação. Antigamente, quer dizer, era no mínimo, né? Eu acho que um gestor para cada unidade de conservação. Hoje nós somos hoje é um gestor para 4, 5. Então realmente é difícil essa gestão com um gestor para cuidar de 4, 5 unidades de conservação. Isso se desvirtuou, né, Miguel? Na verdade, assim, a proposta inicial, original, lá da criação dos núcleos de gestão integrada, né, que nada mais né, explicar para o pessoal, nada mais é do que passar a chefia, né, de várias unidades de conservação para uma pessoa, uma única equipe. Então, tem uma equipe que é responsável por fazer a gestão de 2 ou 3 ou 4 unidades de conservação, né? Isso é um núcleo de gestão integrada, né? A ideia, quando isso foi criado lá atrás, a ideia utópica e romântica da coisa,
era exatamente unidades vizinhas, né, formar processos muito parecidos, unir esforços para que a gente consiga abraçar mais coisa, né? A teoria era essa. Na prática, infelizmente, boa parte dos núcleos criados depois, mais para frente, né, foi simplesmente questão administrativa, orçamentária, e aí como economizar o número de pessoas para fazer a gestão, né? E aí, realmente, se o ponto de partida for esse, teve tudo para dar errado, como deu em boa parte de algumas UCs com NGI, mas outras funcionam, né? Então, na verdade, é outra situação para cada caso em caso. Ok. Beleza. Rafael, nosso tempo tá bem apertado aqui, mas eu não posso deixar de registrar aqui a Maria Cristina, que é da Confederação Nacional de RPPNs, a Associação de RPPNs de Minas Gerais e ponto focal na Comissão Mundial de Áreas Protegidas da UCM, está te parabenizando. O Everson, que é gestor do Rio Grande do Sul, um amigo também, está sempre com a gente. Obrigado, Everson, te cumprimenta e diz que o Estado do Rio Grande do Sul, nas UCs estaduais, está incorporando o SANG. Ele até te pergunta se você conhece outros estados, né, que fazem isso. O Wellington, de novo, fazendo um comentário sobre conselhos, né? Bom, então, o André fez uma pergunta aqui, eu vou fazer a pergunta dele. Existem novas áreas prioritárias para conservação e processo de criação na região Nordeste, especial no Rio Grande do Norte? E aí ele acabou fazendo uma pergunta um pouco dentro do que eu ia fazer para finalizar, Rafael. Eu vou aproveitar e já fazer o seguinte: você mostrou essa dificuldade entre crescimento de criação de unidade de conservação e diminuição de pessoal e de recursos. Isso nos leva a uma discussão muito constante no nosso meio, né? Acredito que também no ICMBio, que é se vale a pena continuar criando unidade de conservação e não priorizar a implantação das que já existem. A gente vem estudando muito no GAP, uma das nossas linhas de pesquisa, exatamente tentar entender se existem momentos econômicos e políticos que favorecem a criação. Aparentemente, sim, né? Se a gente olhar, nós publicamos um artigo sobre criação de parques nacionais do Brasil, por exemplo, a Flávia conduziu o trabalho, ela está por aí. Mas a minha pergunta para você é isso: você acha que vale a pena a gente aproveitar esses momentos e criar a unidade, pensar em implantar depois? Como é que você vê isso, já engatando aí na pergunta do André também? Tá, então, antes de responder, só responder o Everson, antes que eu me esqueça, né? Everson, quando eu fui coordenador lá no Rio Grande do Norte, uma coisa que eu pedi para a minha equipe, né, e a gente fez, foi que todos os chefes das unidades fizessem o curso do SANG e preenchessem o SANG. Então, hoje o Rio Grande do Norte, acho que só tem uma unidade lá que não preencheu o SANG. Então, entre em contato com o pessoal, depois me escreve, eu te passo o contato pessoal lá também, para você fazer essa troca, que é bem legal, né? E sobre essa pergunta, Magela, cara, é um assunto que eu adoro também pensar e discutir, né? A minha opinião hoje é que vale, tá? Como você disse, né, e os estudos indicam, e a nossa experiência também mostra, né? Enfim, criar unidade de conservação é muito a partir, né, de estudos técnicos e tudo mais, mas no final é muito vontade política também, né? E aí são oportunidades, né? São alguns gaps que aparecem e que aí a gente abraça e cria. E aí hoje, né, assim, eu sou muito tranquilo para falar que sim, eu acho importante, sempre que tiver essa oportunidade, a gente criar unidade de conservação, sim, porque eu acho que não é antagônico, sabe? Eu acho que não dá para colocar na mesma caixa, ou eu crio unidade de conservação ou implemento unidade de conservação que ainda não estão implementadas, porque eu acho que as caixas são diferentes, eu acho que isso... eu já ouvi isso de muita gente que, no fim das contas, era desculpa para não criar unidade de conservação, porque o que é implementar unidade de conservação, né? Quando que uma unidade de conservação vai estar pronta? Né? Isso é muito subjetivo. E aí, se eu trabalhar com isso, eu não vou aproveitar esses momentos de criar mais unidades, né? Além do que também, e aí é outro assunto interessantíssimo de se discutir, né? Não é o melhor caminho, obviamente, mas, enfim, eu lembro de ler alguns textos, alguns artigos científicos que mostram, inclusive, que até a unidade de conservação de papel, né, aquelas só criadas
mas sem equipe, sem chefe, sem nada, elas são relativamente mais eficientes do que não ter nada ali, né? Então, assim, só a existência, por muitas vezes, ela pode também diminuir um impacto potencial causado, né? Eu sei também que existem outros extremos, né? Às vezes a unidade é criada, não tem ninguém, o pessoal desmata também, eu sei que existem casos assim, mas no geral, no contexto geral, a minha opinião atual, já há algum tempo, é sim, né? Eu acho que sempre que tiver oportunidade, a gente deve criar uma unidade de conservação. Muito bacana, Rafael. Rafael, quero te agradecer muito a atenção, a gentileza, né? Para a gente é sempre uma honra receber vocês, até porque depois de um dia de trabalho, né, fora do horário de trabalho de vocês, e então quero aqui expressar minha gratidão aí pelo trabalho, né? O Cláudio Maretti, que sempre participa com a gente, né, Miguel? Sempre diz, enaltece o valor dos gestores, e é isso mesmo, né? A gente reconhece, em nome da sociedade brasileira, o trabalho de quem está à frente aí do dia a dia, desse desafio que é gerir as nossas unidades de conservação, ainda mais você que gere os gestores. Então, é realmente um desafio com todas as contradições, visões diferentes que existem normalmente em qualquer instituição. Então, Rafael, muito obrigado. Deixa aí você à vontade para se despedir da turma. Tá, Magela, Miguel, né, enfim, colegas, amigos queridos aqui de longa data, né, Liana, Ramiro, Luciano, enfim, pessoas muito queridas que vieram prestigiar, muito obrigado, né, é isso que você falou, sabe, Magela, esse reconhecimento, cara, isso dá uma energia tão grande para a gente, né, assim, a vontade de permanecer, né, e de um entendimento que a gente está seguindo numa linha que a gente realmente acredita e que dá um sentido, né, no nosso trabalho e tudo mais. Então, só tenho a agradecer, né, e um agradecimento muito especial, Magela, por você, né, pelo seu laboratório, você promover, né, esses ciclos de palestras. Eu acho que é muito importante, né, e é um espaço muito legal para a gente poder minimamente passar um pouquinho, né, da nossa rotina, do que a gente faz, dos nossos desafios. Por muitas das vezes, né, o nosso trabalho é extremamente romantizado, né? Né, ó, que vidão, hein? Trabalha na praia, faz isso, faz aquilo, mas enfim, é muito mais do que isso, né? Quem dera fosse só essa parte boa, né? Por exemplo, né, eu estava comentando esses dias com o colega, fui na Chapada Diamantina 3 semanas atrás, eu não vi uma cachoeira, né? Então, normalmente quando o gerente vai é para resolver o problema, né? Então, mas é isso, é muito gratificante, muito mesmo, né? E aí eu só tenho a agradecer vocês também por esse reconhecimento. E sempre que precisar, conte comigo, conte com a Gerência Nordeste, conte com toda a nossa equipe, que a gente está aqui também para construir juntos, fazer parcerias e vamos que vamos. Muito bom, Rafael. É isso mesmo, eu falo para os estudantes logo isso, né? Nós temos o curso de pós-graduação aqui, pessoal. Para quem ainda não sabe, o curso de pós-graduação em planejamento de gestão de áreas naturais protegidas, e é exatamente esse romantismo que a gente tenta romper logo de cara. Falar, olha, não vai ser esse passeio todo que vocês estão imaginando. Rafael, obrigado. Lembrando, pessoal, que as palestras estão sempre disponíveis na página do Grupo Brasil Verde no YouTube. Assim que a do Rafael estiver, a gente vai divulgar também. E já convidar vocês, próximo encontro nosso, dia 20 de novembro, vamos receber a Érica, que é do NGI de Macapá, no Amapá, que vai falar um pouco sobre o trabalho do ICMBio no Amapá. Rafael, obrigado, grande abraço a todo mundo aí, um abraço a turma, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom descanso.